Bom dia, meninos. Então, nossa primeira aula de 2021, né, de biologia. Essa semana a gente vai relembrar o núcleo interfásico. Então, a gente vai ver aí nessas 4 primeiras semanas, mitose e meiose. Então, hoje a gente vai relembrar, vou escrever aqui que ficou meio claro aqui, a mitose. O que é mitose? Mitose é uma divisão celular. Aí eu coloquei aqui, ó. Do mesmo modo que uma fábrica pode ser multiplicada pela construção de várias filiais, também as células se dividem e produzem cópias de si mesmas. Então, essa divisão, né, de produzir cópia é a divisão celular. Qual a diferença, então, entre mitose e meiose? Na mitose, que é essa que a gente vai ver agora, a célula original, que a gente chama de célula-mãe, ela vai originar no final duas células, que a gente chama de células filhas, e essas células vão ser geneticamente idênticas, com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Então, aí a gente tem aqui a mitose, né? A gente olha sempre aqui, ó, nessa direção. A primeira fase da mitose, né, é a intérfase. A intérfase é a primeira fase de toda a divisão celular. Depois a gente tem a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese. Então, essas são as fases da mitose. Agora vamos ver o que acontece em cada uma. Na primeira fase aqui, como eu falei, não sei se está dando para ver direito aí. A primeira fase aqui é a intérfase. O que acontece na intérfase? Na intérfase é onde a célula vai se preparar para que a divisão celular ocorra. Então, é onde a célula está duplicando seu material genético, né? Onde ela vai se preparar para se dividir. A gente pode ver aqui que o material genético aqui dentro do núcleo, ele está todo bagunçado, porque ele está se preparando para se dividir. A segunda fase é a prófase. O que acontece na prófase? A prófase é a fase da mitose que é mais longa, né? Aí aqui a gente viu que o DNA estava solto, né? Os cromossomos estavam dispersos. Aqui os cromossomos vão condensar, né? Eles vão se juntar. A membrana do núcleo, ela vai se rompendo, né? Porque aqui ela vai se dividir, então essa membrana tem que se romper. E aí começa a aparecer os centríolos no polo dessa célula. Aqui também vai aparecer centríolos. Então, essa é a parte da prófase. Na metáfase, aí os cromossomos, né? Aqui já vai ter rompido a membrana nuclear. E os cromossomos vão sendo puxados, né? Pelos fusos mitóticos aqui, eles vão sendo puxados para o polo da célula. Então, esses dois aqui vêm para cá e esses dois aqui vêm para o outro lado, para o outro polo da célula. Então, é isso que ocorre na metáfase. Na anáfase, então, vou pôr aqui a setinha daqui e daqui vem para cá. Na anáfase, esses cromossomos que estavam unidos às cromátides, elas vão se separar. Então, cada perninha, entre aspas, do cromossomo vai ser puxado por um fuso mitótico. Então, as cromátides aqui, elas vão ser separadas. Aqui tinha 2 de cada lado, elas vão se separar e ficar 4 de cada lado. Depois da anáfase, a gente tem a fase da telófase. O que ocorre, então, aqui na telófase? Essas cromátides, elas vão se juntar de novo, né? Aí o citoplasma começa a esticar e a se fechar aqui no meio, ó, vocês estão vendo? Então, ele vai aumentando e apertando aqui, para formar 2 células. E aí a gente vê de novo a formação da membrana nuclear. Ela vai começar a surgir de novo aqui na fase da telófase.
E depois da telófase, a gente tem a última fase da mitose, que é a citocinese. Na citocinese, que é a fase final, a célula dá origem a duas células filhas idênticas, com o mesmo número de cromossomos, certo? Então, aqui onde estava começando a se dividir, acaba de se dividir, formando duas células, com o núcleo aqui fechadinho já, e o número de cromossomos que tem aqui também. Então, no final, na citocinese, formam-se duas células filhas idênticas às células mãe. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Assistam o vídeo, né? E aí vocês não apaguem esse vídeo, porque na semana que vem vocês podem usar ele para fazer as outras atividades. Beijos!